Vou falar um pouco sobre a desigualdade social no Brasil, antes e depois do Plano Real. O Brasil, no período que ele era colônia, os filhos, os únicos que estudavam, na verdade, eram os filhos dos patrões ou de pessoas muito, muito ricas. E, na verdade, eles tinham meio que professores particulares que davam aula para ele até os 8 ou, no máximo, até os 10 anos. Depois disso, eles iam para a Europa e ficavam em colégios internos, sabe? Lá eles ficavam tipo, até grande, até eles se formarem. E aí eles voltavam para cá para cuidar dos negócios da família deles e tal. Depois de um tempo que o Brasil deixou de ser colônia e tudo mais, a desigualdade social ainda continuava, ela ainda continua até os dias de hoje, mas antigamente era um pouco mais gritante, porque a grande maioria das pessoas negras eram analfabetas e tudo mais, e os brancos continuaram sem deixar os postos deles de elite. Na verdade, para que a gente tenha um combate verdadeiro contra a desigualdade social, primeiro a gente deveria ter políticas públicas efetivas, né? Tipo, educação, saúde, segurança. E isso não deveria ser destinado somente para os mais ricos, deveria ser destinado para a população inteira. Uma coisa que dividiu bastante o Brasil economicamente foi o Plano Real. Antes do Plano Real, o Brasil ele era devedor internacional, as pessoas estavam saturadas da troca de moeda, a gente passou 2 vezes por troca de moeda no século XX, pelo menos. E as pessoas já estavam saturadas dessa crise no Brasil, as coisas mudavam de preço drasticamente, então acabava que com o imposto muito alto, as pessoas acabaram passando algumas necessidades. E o Plano Real, ele veio meio que ele foi tipo uma salvação pro Brasil, porque o Brasil ele se estabeleceu economicamente com uma moeda que veio um pouco mais forte que as anteriores. E um exemplo disso é que o Brasil, antes do Plano Real, ele era devedor do FMI, e depois ele conseguiu pagar sua dívida externa. Ele passou a ser um país que emprestava dinheiro para os outros países. O Brasil recentemente até recebeu um prêmio por ele ter sido um dos países que perdoou a dívida de países como os países da África, que devido à situação financeira eles eram impossível de pagar a dívida externa deles. E é isso. Vai começar. Oi, gente. Então, eu vou falar sobre a reforma agrária, mas antes eu queria dizer que eu esqueci minha maquiagem em casa, então vou me maquiar com a maquiagem da Mariana, porque o nosso tom de pele é igual. Tá bom. A questão da reforma agrária é que é um problema social desde que o Brasil era uma colônia, desde as capitanias hereditárias, porque elas eram separadas em 15 partes e eram tipo concentradas só em pessoas que tinham um prestígio social. E tipo assim, são poucos proprietários, enquanto a maioria dos agricultores não tinham onde viver e nem onde morar. E muito desses agricultores, eles tinham um emprego temporário em grandes fazendas, que são os boias frias. Fora que muito desses também perderam os empregos pela mecanização do campo. As capitanias hereditárias, elas foram feitas, né, decretadas, sei lá, em 1534. E são só 15 lotes. Mas foi aí que começou tudo, foi a partir daí. Calma. Teve uma
emancipação política em 1822, onde a Constituição, a Assembleia Constituinte, ela podia ter resolvido esse problema, porque foi quando foi criada a primeira Constituição. E eles podiam ter resolvido isso tornando a divisão de terra mais acessível para os brasileiros. Mas não, eles só decretaram que as terras que foram divididas na capitania hereditária, elas continuariam sendo para os devidos donos que, tinham sido decididos antes. É isso. E durante o governo de Dom Pedro II, foi aprovada uma lei de terras, e essa lei ela determinou que era possível adquirir terras por meio de compra de lotes do governo. E essa lei ela não permitia que você pudesse passar o seu lote, né, a sua terra, por meio de doação ou ocupação. Então, quando o dono morria, o dono da terra morria, e ele não tinha nenhum herdeiro oficial, a terra não pertencia a ele. Então, se ele quisesse doar para um amigo, por exemplo, ele não podia, porque não era herdeiro. Então, essa terra ia para o governo. Então, o que aconteceu? Permitia que outros proprietários comprassem essa terra do governo. Então, isso piorou ainda mais, porque quem já tinha terras, logicamente, já tinha mais dinheiro, ia lá e comprava as terras da vizinhança e acabava fazendo ali várias terras, né, do lado. Minha parte é a questão da violência no Brasil, na década de 1990. Um dos maiores problemas brasileiros das últimas décadas é a violência. Ela vem desde os indígenas, porém, neste conteúdo, o foco é na atual sociedade brasileira. Uma pesquisa diz que a população cresceu demasiadamente nos últimos anos, fazendo com que os crimes crescessem juntos, principalmente casos de homicídio. O governo tenta parar com políticas de desarmamento, planos e estratégias de enfrentamento, mas, mesmo assim, os números dos gráficos continuam crescendo cada vez mais. Estudos afirmam que a maior parte das vítimas são homens jovens. As mortes violentas estão ligadas ao tráfico de drogas e o uso ilegal de armas. Alguns estados estão desenvolvendo programas que visam urbanizar e pacificar esses locais de violência frequente. Periferias são as mais comuns. E um exemplo disso é o Rio de Janeiro até hoje. Vou falar sobre a cultura e sociedade. Na primeira década do século XXI, a população brasileira, integrada ao processo de globalização, passou a ter mais acesso à internet e ao telefone móvel. Nesse mesmo período, produtos eletrônicos como televisão e computadores ficaram mais acessíveis aos consumidores da denominada classe C. Essa expressão é utilizada pelo IBGE e é medida de acordo com sua renda mensal. Grandes mudanças vêm ocorrendo com o objetivo de concretizar uma sociedade mais justa para os brasileiros. E isso vem acontecendo para destacar o papel do cidadão nas suas ações pessoais, interpessoais e profissionais, na continuação para uma construção de um Brasil melhor. Como o assunto é sobre violência no Brasil, vou falar sobre um dos crimes que acontece, que está muito em alta, que é o feminicídio. O feminicídio é o homicídio praticado contra a mulher em decorrência do fato de dela ser mulher. E isso ocorre muito em discriminação de gênero, isso pode ocorrer em violência doméstica, e também ela pode ocorrer entre mulheres que só ficam na rua mesmo e alguém bate nela e mata ela, levando ela à morte, ou pelo próprio companheiro dela. Por isso foi criada a Lei do Feminicídio pela Dilma Rousseff, em 2015. E também foi criada a Lei Maria da Penha, que pode levar o agressor a vários anos de cadeia. O Brasil ele assumiu o 5º lugar no ranking mundial da violência contra a mulher, e ocorrem mais de 60 mil estupros no Brasil. A cada dia que passa, mais de 15 mulheres são agredidas no mundo.